Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio das Crônicas Arturianas, o livro 1, chamado O Rei do Inverno, escrito pelo autor Bernard Cornwell. Neste momento da narrativa, digamos que podemos dizer que é exatamente o contexto onde Derfel vira homem, entre aspas. Entre aspas porque homem o Derfel sempre foi, mas homem aos olhos dos demais, aos olhos da tradição, né? Simbolicamente é onde ele faz o rito de passagem, né? É vítima deste rito de passagem, que para os bretões se concretiza na medida em que um garoto, um jovem, pela primeira vez entra em combate, mata outro homem, o que só explicita mais uma vez, né, como o cenário é barbaresco em todos os sentidos. O que é interessante neste momento do livro, no primeiro combate de Derfel, no momento em que finalmente ele é obrigado a tirar uma outra vida, para sobreviver, é claro, não havia outra opção. O que é mais interessante na narrativa não é apenas o caráter bruto, né, truculento da mesma, que é necessário, eu diria, porque é na truculência, é na visceralidade da descrição dos acontecimentos que o Bernard Cornwell provém a nós também, né, o paladar, né, os sentimentos inerentes a esse tipo de cenário. Não pode ser uma escrita floreada, algo que ele se nega a fazer em todos os momentos. Mas, ao mesmo tempo, o autor ele é muito assertivo mesmo. Eu gosto muito do Cornwell por causa disso. Porque ele não se oculta, ele não omite todo o impacto que os personagens em questão sentem com cada acontecimento. E, no caso do Derfel, na ascensão do personagem ao combate, no primeiro momento, nós iremos ler, nós iremos saborear amargamente as sensações e o impacto causado neste menino, nesse pequeno jovem, né? Quando ele finalmente é levado à batalha, ao rompante da guerra, nele surge um sentimento pulsante, intenso, tão forte quanto o medo, né? Um sentimento o qual o Derfel até menciona, né, que futuramente, posteriormente, ele ficaria até mesmo viciado nele, sentiria a falta dele. É a tal adrenalina da batalha, né? Os genocidas, né, os combatentes, os assassinos, aqueles que são levados às frentes, às linhas de combate a todo instante, né, nos contextos bélicos, não são pessoas que ficam viciadas pela batalha, pela morte, pela carnificina. Não necessariamente. É claro que tem os perversos, os genocidas que vislumbram no assassinato, né, um meio de vida, um meio de saciar os seus interesses perversos, né? Tem gente que realmente é maligna, mas grande parte da infantaria, a maioria, vai para a guerra porque não tem outra opção, né? Se um soldado se recusa a ir à guerra, se recusa a lançar armas e a combater os inimigos, eles eram sacrificados, né? Eles eram mortos, né? Considerados covardes, exilados, mas isso na melhor das hipóteses, né? Um soldado que foge do combate é executado sumariamente. Então, estar com a navalha no pescoço, ou você morre lutando, ou morre como, entre aspas, né, um covarde. Não havia opção. E esses homens, quando vão em direção ao combate, quando eles passam por essas experiências, eles, como o Derfel menciona, né, depois de um tempo eles sentem falta deste contexto, o que é estranho e ao mesmo tempo mórbido, né, macabro de se imaginar. Mas o que é isso? É vício em relação à guerra? Não.
A guerra só provoca fantasmas, traumas muito grandes. Na verdade, é um vício causado pela adrenalina, né? O alto nível de adrenalina que inunda estes seres, que inunda estes sujeitos. É como nos esportes radicais, né? Muita gente que começa a fazer esportes de alto risco vai aumentando o nível de risco inerente a esses esportes, né? O nível de chance de fatalidade, né? Algumas peripécias, alguns feitos que representam um risco começam a entrar na agenda desse esportista, mas não porque ele está brincando com a morte. Não necessariamente, na verdade é por causa do vício causado pela adrenalina. São altas torrentes de adrenalina sendo produzidas nesses instantes clímax, né? No fio da navalha. E muitos soldados acabam ficando dependentes, viciados nisso, como se fossem viciados em drogas. É uma manifestação fisiológica de ordem química, né? Explosões químicas que acontecem no sistema nervoso central. E muitos soldados ficam dependentes disso. Então, por mais absurdo que possa parecer, é uma relação quase como a de um drogado, de alguém que está sofrendo, né, de abstinência dessa sensação, desse estímulo, dessa substância produzida. É o que o Defel narra aqui. Mas para alguém cru, para alguém verde como ele, né, no campo da morte, nesse espectro horrendo, né, que a narrativa apresenta, aqui, meus caros, ele é só um garoto. Ele é só um garoto. E o primeiro impacto de uma experiência como essa, de morte, né, onde você é acuado, onde você mata ou morre, é traumatizante em todos os aspectos. E os efeitos colaterais disso, né, são colhidos posteriormente, né, o estrago é gigantesco a nível psíquico. Mas, a princípio, né, ali ao vivo e a cores, nós já vemos como o impacto emocional causado no sujeito se reflete somaticamente, ou seja, no corpo do personagem, como o corpo fala, como o corpo expressa esse impacto gigantesco que ele sofreu em virtude disso. Então, a transpiração, né, aquele suor frio, o corpo tremendo, né, uma atividade nervosa agitada, o corpo tremendo depois que o homem foi morto, né, enquanto o Defel precisava matar para sobreviver, ele atacou o soldado siluriano com ímpeto, com força, né, com coragem, sem hesitar. Mas na medida que o cadáver caiu, né, o corpo do soldado siluriano estava finalmente no chão, aí aquela descarga emocional gigantesca se esvai do corpo e a resposta do corpo, né, a resposta somática é muito clara e evidente. Né, o suor frio, né, o tremor em toda a parte do corpo, o nervosismo, a vontade gigantesca de chorar, né, é muito traumático, muito impactante. E nós só sabemos disso, nós apenas colhemos tal informação em virtude da qualidade, da atenção que o Bernard Cornwell tem com a narrativa dele. Então, é um momento do livro, né, é um contexto, é uma maneira de mediar as informações, né, introduzi-las para nós, que requerem reconhecimento, de bater palma, porque ao invés de expor apenas a brutalidade desses eventos, o Bernard Cornwell não esquece de sempre humanizar os seus personagens, né? Por mais que o contexto seja brutal, seja surreal, né, de uma truculência absurda, são seres humanos, né? E o autor não deixa de apontar para isso. Olha na reação do Defel, como, embora ele tenha crescido nesse ambiente severo, bárbaro, que de certa forma é ainda
bem mais acessível, pelo menos era, né, mais acessível do que o resto das pessoas da Grã-Bretanha. A realidade dele em Innis Vidrine não era das piores se comparado com a realidade de outras pessoas, mas mesmo assim, é um contexto bárbaro. Ele cresceu nesse contexto, já traumatizado, né, pelo genocídio, pelo extermínio da sua família, né, daqueles que eram mais próximos a ele. Ele já cresceu traumatizado, mas ainda assim viveu num lugar mais acessível, né, digamos que ele teve sorte se comparado ao futuro, né, que ele teria nas mãos de outras pessoas. Já que ele escapou da morte, ele teve uma segunda sorte, que foi a possibilidade de crescer em Innis Vidrine. Mas mesmo assim, meus caros, aqui ainda o ambiente, o contexto é bárbaro. Nós estamos falando de um contexto de barbarismo. Nós não estamos falando de um mundo florido. Mas mesmo assim, numa situação extrema, olha para o personagem. Vislumbre o que é o personagem. Ele é uma criança, ele é um jovenzinho, ele é um ser humano. Olha o impacto que isso tem nele, na sua psique. E é basicamente isso o que o autor faz através da sua narrativa. E ele faz isso com muito, muito detalhe, né, com muita atenção, e é um ponto louvável da sua narrativa. Essa habilidade, essa atenção que ele tem em humanizar sempre os seus personagens, mesmo que eles vivam num verdadeiro inferno na Terra. É o que o contexto oferece, mas eles ainda são humanos, né? Muitos deles humanos monstruosos, mas ainda tem um aspecto humano ali presente. E é interessante também que o impacto no Derfel não termina nesse choque, nessa culpa. Ele chega a sentir culpa, né, por tirar uma vida humana, embora isso tenha sido necessário. Não é simples assim, né? É marcante, né? É algo traumatizante. Mas mesmo assim, nós podemos perceber que há outros símbolos, né, outros significados permeando a sua mente naquele instante. Porque, como é tradicional, como é parte da cultura dos bretões, daquele contexto, Derfel virou homem, né? É um movimento de passagem, um movimento de transição. Ele matou outro homem, então ele virou homem. Ele não é mais apenas um moleque. E isso tem vários significados. É um movimento de transição que eu bem lembro, né, que o Derfel esperou a vida inteira, né? Desde pequeno ele sonhava em ser um guerreiro. Ele queria ser guerreiro justamente para dar cabo também, né, dar continuidade ao seu desejo, né, de vingança, né, de represália contra os inimigos, aqueles que tornaram a vida dele um inferno e são responsáveis diretos por todos os traumas que ele carrega. Ele tinha esse ímpeto. Merlin, Nimue são personagens que tinham outros planos para ele, né, que viam na figura de Derfel alguém com mais talento, né, mais possibilidades do que ser simplesmente um músculo, né, uma bucha de canhão, né, um corpo para ser sacrificado no campo de batalha. Mas mesmo assim, sempre foi do desejo dele se tornar um guerreiro, se tornar homem, né, porque você não se torna um guerreiro na Grã-Bretanha, neste contexto aqui, né, sem, entre aspas, virar homem, ou seja, tirar a vida de outrem. Então ele sempre vislumbrou, sonhou, fantasiou esse momento, né, e toda aquela fantasia, toda aquelas 1001 fantasias que ele criou, imaginou, né, chegou o momento onde finalmente elas se realizam, né? É claro que, factualmente, a realidade e a fantasia não são nada próximas, né? São coisas completamente diferentes, né? Não há espaço nenhum, né, para nada que pareça efetivamente com a glória. Não é glória que
que nós vemos aqui. É desespero, é medo de morrer, né? É trauma, né? É um coração pulsando a mil que parece que vai explodir ou ser expelido pela boca. É algo completamente de qualquer noção fantasiosa ou poética, né, de mau gosto que se pode fazer em relação à guerra. Mas ainda assim um evento que ele esperou por toda a sua breve vida, né? Então é isso um aspecto também, né, um elemento que leva ele a pouco tempo depois, quando finalmente ele, né, o Illidan e a Morgana estão chegando com o Mordred, né, com a criança que eles salvaram, né, lembro do último episódio, quando eles finalmente estão chegando em Caer-Cardan, né, que é o centro do reino, né, o centro da Grã-Bretanha. Quem governa Caer-Cardan governa Dominonia. E quem governa Dominonia governa toda a Grã-Bretanha. Foi um tiro na água, né? Porque ir para Caer-Cardan, para o lado, né, de possíveis aliados, pessoas que iriam defender com a vida, né, a sobrevivência do pequeno Mordred, era a única opção viável, né? Era o único lugar que restava para eles de fato irem. A Morgana sabia disso. Mas o Gunlius, né, o rei da Silúria, também não era um sujeito. Não é, né, um sujeito estúpido. E ele também anteveu que, ao descobrir, né, que o bebê sacrificado era o filho da Aya, né, do Mordred, da babá, e não o príncipe herdeiro efetivamente, ele sabia, né, que a Morgana, a Nimue e os demais eles iriam fugir justamente para lá, né? Então ele juntou, o Gunlius no caso, o útil ao agradável. Ele teria que passar realmente por Caer-Cardan, teria que dominar, né, o local, e aproveitaria também para ceifar de uma vez, né, aquilo que ele tentou fazer previamente e acabou dando com os burros na água em virtude da sagacidade, né, das grandes mulheres desse livro, né, a Morgana e a Nimue. Pelo menos até o momento, né, são as figuras femininas mais preponderantes, mais notórias, né. Graças a elas, o pequeno Mordred está vivo. Então, Gunlius rumou para lá. E o problema é que o grupo de sobreviventes dá com os burros na água porque o ataque de Gunlius não foi algo subestimado pelo mesmo. Ele levou a infantaria massiva, né? Cavaleiros, lanceiros, arqueiros, e basicamente ele tem sobre o domínio dele, sobre o comando dele, o dobro ou mais, né, de soldados disponíveis para esse ataque, que foi um ataque surpresa. E basicamente ali, né, o Defil, quando eles são cercados, eles dão de cara, né, com a infantaria da Silúria, o Defil começa a lamentar. Poxa, logo hoje, no dia que eu virei homem, né, tive o meu rito de passagem. E, claro, né, o moleque já pensa em todas as possíveis vantagens, né, que se tornar homem propicia a ele, né, a maneira como os outros bretões o enxergam, né, as vantagens que ele tem, relação com mulheres, tudo isso passa na cabeça de um moleque, né, mesmo traumatizado, tremendo, se borrando de medo igual ele estava ali naquele momento. Mistura, né, o medo, a expectativa de conseguir ter acesso a coisas que ele antes não tinha, e ao mesmo tempo a decepção, né, por ter virado homem, entre aspas, né, desse jeito brutal, que é o modo bretão de ser, mas ao mesmo tempo morrer neste mesmo dia, né, como ele mesmo diz, ir para o mundo dos mortos, encontrar Uther, Hywel, e ficar aguardando nas trevas a oportunidade de retornar ao mundo, né, encarnar o seu espírito em um outro corpo. Ele não teria possibilidades de desfrutar, né, dessa sua passagem da infância para
a adultez bretã, né? Ele fica lamentando durante grande parte da narrativa, durante inclusive esse primeiro combate efetivo, essa primeira batalha que ele vem a ter, né? A primeira guerra, batalha real do Devil é agora, porque quando ele matou um homem, ele matou 2 soldados, né, no meio da estrada, junto com Williden. Aqui não, aqui será realmente um combate de infantaria, onde claramente os Silurianos, né, estão em muita vantagem. A sorte, né, o que compra um pouco de tempo, faz com que eles possam ganhar um pouquinho, né, mais de tempo para continuar respirando o ar puro deste mundo, foi o fato de Owain estar presente, algo que inclusive o Gandalf não esperava. Todos acreditavam que ele estava combatendo, né, a favor de Gwent no norte, que ele não estava em Caecada, mas por sorte ele estava. E o Owain, por ser um guerreiro lendário, extremamente respeitável por todos os bretões, ele é aquele sujeito que carrega em si, né, está inerente na presença, na pessoa dele, né, aquele status, aquele símbolo da liderança, né, um cara que só a presença dele intimida os inimigos, que vão pensar 2 vezes antes de partir no 1 contra 1 ou no 2, 3 contra 1 contra ele, né. O cara, o Owain é fantástico, né, ele é descrito como um guerreiro formidável, e na mitologia, né, arturiana ele realmente é, ao mesmo tempo que ele inspira esse medo, né, ele intimida os seus adversários, ele também é uma figura que gera muita inspiração, né? Então a coragem, né, da infantaria, dos soldados, duplica ou triplica com a presença dele, né? Quando os guerreiros, né, os cavaleiros, os lanceiros perdem o medo, é claro que, mesmo em desvantagem, os protetores, né, aqueles ali defensores de Caecardan, de Dominónia, do príncipe Mordred, é claro que eles vão ganhar aí uma vantagenzinha moral que no campo de batalha faz muita diferença. Mesmo que eles estejam, né, em menor número, se eles hipoteticamente, né, durassem, sei lá, 2 horas com os Silurianos, por causa dessa coragem adicional, que é inspirada pela figura de liderança, como Owain, se eles durariam 2 horas, possivelmente com Owain eles durariam 3 horas e meia. É essa vontade, esse ímpeto que uma grande liderança inspira, né, na sua tropa. Algo que o Gandalf não contava. Mas a vantagem dele era clara. Era clara e evidente, né? Ele tenta apelar, né, para o lado não sentimental, porque isso não é característica dos bretões, mas para o lado supersticioso da coisa, na verdade da crença, né? Porque é superstição para nós. Sociedades mais desenvolvidas, ainda muito supersticiosas, mas mais desenvolvidas do que essas bretãs aqui do contexto da narrativa, né, da história. Mas ele apela para a crença, né? Ele fala com as tropas que são suas adversárias, né? Soldados, vocês estão protegendo, né, um bebê com um pé atrofiado, um aleijado. Vocês querem ter um rei coxo? Ele foi marcado pelos deuses, ele foi amaldiçoado pelos deuses. As suas colheitas serão fracas, as terras se tornarão inférteis. Vocês terão muito azar tendo um rei como esse. É isso que o Gandalf fala. Ele tenta apelar justamente para o lado da superstição, né? Esse lado da crença, que é, para muitos povos da Grã-Bretanha, algo muito forte, mais para alguns do que outros. Há alguns outros povos, né? Alguns outros bretões um pouco mais desenvolvidos em termos de mentalidade e visão de mundo, que, como nós vimos, né, anteriormente, isso é representado, eu creio, com mais nitidez, justamente naqueles que tiveram contato com outros povos mais desenvolvidos, né?
Por exemplo, nós podemos ver isso lá em Gwent, né? Mas enfim, a fala do Gandalf pode ser que não afete todos os soldados, mas vai afetar uma parcela deles, né? E isso o Défil percebe, né? Ele saca que a estratégia da fala é poderosa, mas como a favor deles estava ali, né, um líder que realmente encarna esse papel, um cara que inspira suas tropas, o Gandalf não falaria sozinho. Ele não seria ardiloso com as palavras sozinho também. O Owen poderia rebater essas palavras, retirar esse medo das suas tropas, fazendo com que um bretão, né, um troglodita como ele, né, faz de melhor, né, insultar. Ele começa a insultar o Gandalf. E insulta, né, das piores maneiras possíveis, né, a figura do Gandalf. Inclusive a Ladwis também, né, com frases bem misóginas, inclusive. Mas aos olhos da tropa, né, isso inspira coragem novamente. Então nós temos dois combates acontecendo. Um que se dará, se expressará, eu diria, fisicamente. Mas é outro que é travado em um campo mental. É o impacto que você causa na tropa. É a maneira como os seus soldados, né, como a infantaria, vê essa figura de liderança. Também tem esse lado, esse embate, essa estratégia mental. Isso também faz parte da preparação, né, do campo de batalha, onde será derramado o sangue, né, das tropas. Também tem esse aspecto. E o que é bastante interessante. Quando esse embate termina, é aí que o pau, né, quebra de vez. Se prepara para quebrar de vez. E é quando o Défil também começa a lamuriar, né, mais forte do que nunca. Porque ele sabe que vai morrer. Todo mundo ali vai morrer, né? A questão não é se eles vão sobreviver ou não. A questão é o tempo que eles vão durar. Porque a morte é certa. Só que esse tempo, esse embate mental, essa prévia da batalha, se constituiu no tempo suficiente para o Défil e todos presentes ali basicamente ganharem na loteria, tirarem a sorte grande, né? Eles nasceram com a bunda virada para a lua, porque esse tempo, esse embate verbal, essa trama, né, mental, serviu muito bem a eles para propiciar que o reforço chegasse. Algo que eles não estavam esperando não, mas chegou. E chegou, né, com a descrição mais idealizada, fantástica, maravilhosa que vocês podem imaginar, né? Quando o Défil se refere a Arthur, é sempre assim. Ele é colocado, né, num pedestal altíssimo, né? Ele está acima de quase tudo. A visão, né, que o personagem, o Défil, tem do Arthur é extremamente apaixonada. Extremamente apaixonada. Ele fala de Arthur como se fosse o guerreiro mais incrível do mundo que ele já presenciou, conheceu e blá blá blá, né? É um ponto que até eu diria que causa um certo contraste com o restante da narrativa, da natureza da narrativa que o Bernard Cornwell apresenta no livro. Dá um contraste, porque na maior parte do tempo não é assim que a obra se expressa. Ela se expressa mais dentro, né, de uma ótica, de uma natureza mais pé no chão. Não tanto assim ao céu, às estrelas. Mas nós precisamos lembrar justamente do fato de que Défil virou homem, entre aspas, né, porque matou alguém.
mas ele continua sendo um jovem. E essa é a ironia. Ele virou homem, mas é apenas um menino, né? Ele continua sendo apenas um menino, nada além disso. E ele vê as armaduras brilhantes, né, os cavalos saudáveis e belos, o Arthur, suas armas, seus cavaleiros, com os olhos de um menino que enxerga ali a constatação de que ele poderá viver para ser homem, mas também, né, de um menino que vê o seu ideal de homem, né, o ideal do que é ser homem para ele, o seu herói. E bem, é isso, meus caros. Por hora é o que eu tenho a dizer em mais um episódio, mais um podcast sobre a obra O Rei do Inverno. Espero que tenham apreciado, que tenham gostado, e a gente se fala em um futuro encontro novamente. Abraço a todos e saudações corvides.